Palavra que vai transformar a minha casa. Palavra que vai resgatar a minha alma e a alma de todos aqueles que eu trouxe aqui. Aleluia, Jesus. O irmão, aleluia, Alexandre, estenda suas mãos ao nosso irmão. Estenda sua mão. Peça que o Senhor derrame sobre ele o Espírito, uma porção redobrada do Espírito Santo. Peça porque você precisa que ele proclame a palavra com poder. Pode pedir, abre a sua boca, é você que precisa. Fala: Senhor, eu preciso que ele proclame a palavra com poder para a minha vida. Derrama sobre ele uma porção dobrada do teu Espírito, para salvar a minha alma, para libertar a minha alma, para curar a minha alma, Senhor. Unge esse teu servo, Senhor, e usa dele, faça dele um instrumento, Senhor, para que chegue até o meu coração a tua força e o teu poder, e faça de mim uma pessoa vitoriosa pelo poder da tua palavra proclamada, Senhor. E nós consagramos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela interceda pela vida do Alexandre, para que ele viva essa palavra, que essa palavra dê fruto na vida dele e que essa palavra dê fruto na nossa vida. Que essa palavra venha a nos proteger e nos salvar e nos conservar para a vida eterna que Deus vai nos dar. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar assim: guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, guia-me, leva-me, Senhor. Levante suas mãos lá em cima e cante com a gente. Guia-me, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Se não for pelo Senhor, se não for pela graça de Deus, não temos como ser conduzidos ao Pai. Se não for pela graça de Cristo, não temos como chegar ao reino de Deus. Se não for pela graça de amarmos uns aos outros, não somos nada. Não temos como chegar aonde de fato precisamos chegar. Todos nós aqui acreditamos, todos nós temos fé, e temos que ser movidos pela fé e não só pela graça. Meus queridos irmãos, podem se assentar. Como já foi dito, meu nome é Alexandre, tenho 34 anos, sou deste grupo de oração, faço parte do ministério de pregação, aquilo que Deus me confiou. Deus é engraçado, às vezes, que Ele confia a cada pessoa para falar na frente, para proclamar o Evangelho, para ir ao encontro dos outros. Mas Deus é assim, Ele não mede nenhum das pessoas que estão aqui. Ele não faz diferença, distinção. É igual todos aos olhos de Deus. Deus olha com amor, com muita alegria, dos irmãos que são resgatados, dos irmãos que lutam para tentar chegar ao caminho dos céus. É difícil, não é? Mas quem falou que seria fácil? Dói, não dói? Ter que buscar a Deus todos os dias e sentir às vezes o peso do pecado, como machuca, porque todos nós sabemos que é importante viver o amor de Deus. Todos nós sabemos o quanto é necessário viver esse amor. Só que o pecado passa à nossa frente e às vezes a gente quer ceder. E quando ele vem, o principal de tudo é saber que a mão está ali para nos levantar novamente. E é assim que tem que ser. Não desistir. Meus queridos,
vivemos dois tempos: daqueles que vivem no amor de Deus e daqueles que não vivem. Vivemos um tempo que é chegada a hora. Desde o princípio, Cristo falou: é chegada a hora. E essa hora é chegada a cada um de nós. Essa hora é chegada porque a vida vai passar. E o que você vai deixar de herança para aqueles que virão? O que você vai deixar para ser lembrado? Deus não quer que você faça grandes feitos. Ele quer que você faça pequenas coisas, porque Ele faz os grandes feitos. Ele quer pequenos gestos como este, em meio de tantas dificuldades, estarmos aqui. É isso que Deus quer de nós. Meus queridos, existem 3 coisas fundamentais e que hoje eu queria fazer questão de mostrar um pouco, de partilhar isso. 3 coisas que nós cristãos, principalmente os católicos, não podem deixar. 3 coisas fundamentais que nós cristãos não podemos questionar. 3 coisas fundamentais que nós devemos obedecer fielmente a Deus. Eu quero apresentar a vocês, primeiro, a cabeça da igreja, o magistério da igreja. São 2 livrinhos finos, né? Nele diz as constituições, os decretos e declarações da igreja. Vocês imaginavam que existia uma palavra tão intensa assim? Chama o Compêndio do Vaticano II. E depois aquilo que os nossos bispos, que tem uma função muito importante, porque os nossos bispos têm sucessão apostólica. E aqui está o pensamento de todos os nossos bispos, o catecismo da Igreja Católica. Isso aqui é o magistério da igreja. Essa é uma das 3 coisas que não podemos contestar: a constituição da igreja e o magistério da igreja. Se contestarmos, se eu vir aqui e pregar alguma coisa que não esteja aqui e falar por mim mesmo, eu estarei desobedecendo a Deus. E a desobediência nós já vimos ao longo da história o que acontece. Para quem não sabe, Martinho Lutero era um monge. Martinho Lutero tinha feito uma promessa a Santana, porque ele estava num barraco e estava caindo raios, e ele falou: Santana, me livra disso. Mesmo o primeiro precursor do protestantismo acreditava nos santos da igreja. E por um declínio de uma desobediência, aconteceu o que é hoje. Não por culpa só dele, lógico, mas ele sabe o que ele tinha colocado naquela época, naquele momento na igreja, pela falta de obediência. Às vezes, quando ouvimos alguma coisa que não nos agrada, o primeiro momento: não quero mais ali naquela igreja, quero sair desse grupo de oração, não é aqui meu lugar. É muito diferente nós não termos vocação para determinada coisa em determinado grupo, ou desobedecermos a Deus. Meus irmãos, esse é o pensamento da igreja. Está aqui. Fala para tudo e para todos. Ser obedientes na palavra, para não distanciarmos de Deus. Isso é só um itemzinho. Temos muitas outras coisas. Uma outra coisa fundamental, falamos sobre o magistério da igreja. Outra coisa fundamental na vida do cristão é ser movido pela fé. E essa fé está basada aonde para nós? Na tradição da igreja. A tradição da igreja, ela é importantíssima a nós. Ela não pode ser nem tratada como tradição. A sagrada tradição da igreja é um outro item que nós não podemos jamais deturpar.
Acreditar naquilo que os apóstolos viveram, aquilo que a igreja primitiva viveu e aquilo que nós vivemos nos tempos atuais. É assim que vai ser sempre. Uma outra coisa acima de tudo, que não está acima dessas três, mas é igual, é a palavra de Deus. A palavra de Deus também não pode ser contestada e nem relativizada. Você não pode relativizar a palavra de Deus. Aí isso é relativo. É um erro gravíssimo. Então aprendemos hoje 3 coisas. Isso eu não falo por minha conta. Isso de fato é o que o magistério da igreja ensina. A palavra de Deus, o magistério e a tradição da igreja não podem ser questionadas, contestadas, desobedecidas. Quando nós desobedecemos, aprendemos a ver coisas que no nosso dia a dia desagrada a Deus e desagrada a nós, católicos. É fácil apontar o erro dos outros, né? Mas vamos falar de nós. Temos que falar de nós, católicos, o quanto que nós precisamos crescer no amor de Deus, crescer na graça, na obediência, na perseverança, na caridade, para juntos termos fé e esperança de ter algo melhor em nossas vidas. Essa é a finalidade de buscar a Deus, de ter algo melhor nas nossas vidas. Eu falo isso, meus irmãos, porque ao longo desses dias que estamos vivendo o período de Pentecostes, eu queria partilhar algo com vocês. Na semana passada eu estava na igreja, servindo no presbitério, no reto projetor, e um padre, infelizmente, ele falou que esse negócio de orar em línguas era uma confusão que as pessoas faziam. Aquilo me chocou profundamente. Porque não é só a renovação carismática que vai levar as pessoas para o céu, pelo contrário. A renovação é um item dentro da igreja. Se ela é um item dentro da igreja, ela é a própria igreja católica. Você não precisa ser da renovação carismática, orar em línguas, para poder ir para o céu. Tem muitas pessoas que vivem dentro de um mosteiro, que nem sequer proclamam uma palavra durante o dia, mas estão incessantemente rezando pela humanidade. Olha que carisma bonito. Os nossos monges beneditinos são assim. Eles não têm contato com a população, raramente têm. Tem contato no momento da missa. Vive em clausura, fechado o dia inteiro. A nossa igreja ela é muito bonita, muito rica. Vários são os carismas, vários são os ministérios. Tem pessoas que têm o dom de acolher um irmão de rua, de abraçar. Mas você não precisa ter esse dom para servir a Deus. Outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de tocar, mas não têm o dom de pregar. E assim vai. Vários são os ministérios, mas todos nós juntos vamos de encontro a uma coisa principal: Cristo, que é a cabeça da igreja. É por Ele que nós estamos aqui. Você não vem para o grupo de oração porque você quer olhar para uma pessoa, para ver aquela pessoa que está ali. Não, você vem porque você realmente quer buscar a Deus, quer ser salvo. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. A renovação carismática católica, ela surgiu para dar um algo a mais para aqueles que gostam de clamar, de louvar e de bendizer. É muito gostoso. Quem que nesse momento da música nos sentiu tocado, nos sentiu vontade de levantar as mãos e clamar a Deus com fervor? Se estamos aqui é porque gostamos disso. Então isso pode ser respeitado. Mas quando aquele sacerdote infelizmente falou isso, e não devemos falar mal jamais de sacerdote nenhum, é um pecado gravíssimo também, mas podemos citar os exemplos que acontecem. Quando ele falou que era uma coisa que causava confusão, aquilo me entristeceu profundamente. Eu fui ao encontro dele. Padre, existem 3 coisas que não podem ser contestadas, que é a tradição da igreja, o magistério e a palavra de Deus. Está na palavra de Deus o dom de orar em línguas, e às vezes nos causa até um pouco de confusão. Pô, mas será que eu oro em línguas? Meu irmão, o dom é derramado a cada um de nós. Todos nós temos um dom, basta descobrir. Não precisamos orar em línguas, mas se de repente você ainda não consegue orar em línguas, um dia eu fiz esse momento. Eu estava aqui nessa igreja e só falava aleluia. Um dia minha boca enrolou, eu não conseguia mais voltar ao normal. Só que aquele foi um momento de graça. E a graça não vai ser derramada todos os dias. Eu tenho que ser movido pela fé. Eu tenho que acreditar no dom que Deus me deu.
Então, assim passei a orar em línguas. Mas clamava a Deus, e gostei de clamar a Deus. Mas fiquei triste, ofendido com aquilo. Mas, mesmo assim, não poderia ir com um olhar de condenação. Mas dá vontade de dar uns boques às vezes, né? Acorda, eu não tenho culpa que você não tenha vivido uma experiência carismática. A renovação não é titulada ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é titulado à renovação. Tem muitas pessoas que têm o dom pelo silêncio. Nós estamos aqui porque gostamos de estar aqui, de aclamar, de louvar, de bendizer. É um jeito de louvar a Deus. Mas quando ouvirmos algo semelhante assim, realmente precisamos rezar mais. Porque quando somos perseguidos, é porque a santidade está brotando em nossos corações. Quando nós somos testados e tentados, é porque o mal também está vendo algo em nós. E não devemos contestar aquilo que de fato enxergamos, mas devemos contestar aquilo que não sabemos. Devemos ir atrás, devemos estudar, devemos aprender com a nossa igreja. A nossa igreja, ela é linda mesmo nas suas riquezas, nas riquezas intelectuais e sapientíssimas que existem em nossos bispos. Devemos olhar para os bispos também como sucessores dos apóstolos. É assim que a igreja ensina. E muitas vezes esquecemos os bispos, né? Qual o nome do nosso bispo? A gente reza sempre por ele, todo domingo. Quem? Dom Hercílio. Se existem dificuldades ou não nesse nosso irmão, devemos rezar mais pelos nossos bispos, rezar mais pela nossa igreja, rezar mais pelos nossos sacerdotes. Viver uma experiência carismática, de repente, deve ser uma loucura para uma pessoa muito racional ou muito psicológica. Mas Deus nos fez psicológicos também. Nos fez psicológicos, nos fez espirituais, nos fez sociáveis. Devemos lidar com essas diversas situações, principalmente no nosso dia a dia. A gente não vai chegar um dia, um irmão sentiu essa ação, repousou, né, no Espírito Santo, e aí ele chegou para o patrão dele: já repousou no Espírito Santo? O patrão: não. Então calma aí. Patrão: não, calma. E ele tinha feito aquela experiência. O patrão dele: ó, pega suas coisas e vai embora daqui, você é um retardado. E não era assim, mas ele viveu ele estava tão alegre com aquela experiência do repouso, de ter recebido aquela ação, e ele chegou, queria orar em todo mundo, colocar a mão, e aí não ia dar certo. Mas assim também tem o lado da igreja. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2. João, que foi um dos quase últimos apóstolos a escrever, praticamente um dos últimos que viram a Cristo. E mesmo já velhinho, falava ao pessoal: escreve aí, escreve o que eu vi, escreve o que eu senti, escreve que Deus me fala pela ação do Espírito Santo. Deus faz assim, o Espírito Santo não vai vir aqui, ó, presente de alguma maneira, vai soprar no seu ouvido e dar um laudo para você fazer no seu dia a dia. Ele não vai agir dessa maneira. Mas quando buscamos a Deus, estamos em comunhão com Deus, você sente algo realmente no coração que incomoda. E esse incômodo de fato é algo de Deus. Quando incomoda para o bem da igreja, da edificação própria e da edificação dos seus irmãos. É para isso que existe o Espírito Santo. É para isso que Deus deixou o Espírito Santo, para sermos motivados e seguidores dele. É assim que nós precisamos. No capítulo 2, no versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Deus vai dizer da seguinte maneira: filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção
que vem do santo, e todos possuís a ciência. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque conheceis, e porque toda mentira não procede da verdade. Por enquanto até aqui. Meus queridos e amados filhos de Deus, a mentira não pode prevalecer em nosso coração. Se enganarmos a nós mesmos, é uma ilusão que pode nos levar a uma queda às vezes terrível. Buscamos a Deus, mas com as coisas de Deus não se mente, não se brinca. É sério. Com as coisas de Deus tem que ser levado com amor. Deus também tem o seu lado de humor, de brincadeira. Deus gosta de ver os seus filhos felizes, sorrindo. Isso não te impede de saber conduzir as coisas que o mundo também oferece de bom. Você não vai deixar de ir para uma festa, você não vai deixar de ir para um parque de diversão. Só que nós devemos viver a palavra de Deus com radicalidade. Radicalidade é muito diferente de fanatismo. Com radicalidade, ser fiel à palavra de Deus, ser radical. As pessoas têm que olhar para nós e sentir a diferença. Esse é um carismático. Mas apontar com fervor, com alegria, falar: esse faz a diferença. Porque no dia a dia nós devemos proclamar sim a Deus. E quantos irmãos nossos, a gente vê isso no nosso dia a dia, mudando, migrando de grupo de oração, migrando de igreja. Ah não, ali não é, ali não quero, lá é melhor. Meus queridos, eu fiquei, para quem não sabe, fazendo 1 ano de acompanhamento e 1 ano no seminário. Dentro do seminário eu falava: meu, esses caras devem estar na unção, tudo de Deus. Não existe a comunidade perfeita. Não tem, nem a própria comunidade de Cristo foi perfeita. Porque senão não haveria um traidor. E aqueles que negaram, aqueles que sentiram medo, aqueles que duvidaram. Olha só que coisa. Não existe a comunidade perfeita. Não vai existir a igreja edificada perfeita, porque nós somos pecadores. Mas a sua plenitude, na essência, a igreja é perfeita. Porque ela é fundada e edificada por Cristo. Quando vem alguns irmãos, às vezes, questionar tanta coisa, eu falo: poxa, nós temos aqui 2000 anos de história. Não foi num dia, num concílio, em alguma coisa que aconteceu. Por que a tradição é tão importante? Olha só que ponto interessante. Paulo chega para Pedro: e aí, Pedrão, beleza? Vamos batizar todo mundo. Pedro: não. Pedro não sabia. Ele: não. Jesus veio para os judeus, não veio para os pagãos. Aí Paulo: pô, meu, eu perseguia, matava, fazia um monte de coisa. Sinto isso no coração, e agora, como é que fica? Pedro, como era o sucessor de Cristo, falou: não, Cristo veio para os judeus, ponto. Então precisa acontecer o quê? Uma reunião. Acontece então o primeiro concílio em Jerusalém. E então eles vão debater: e aí, vamos batizar ou não os pagãos? Sim. Chegam a um acordo que deveriam batizar os pagãos. Quando o próprio Pedro recebe Cornélio recebe Pedro em sua casa, ele sente aquela ação do Espírito Santo. Então Pedro teve o discernimento que o batismo era para todos, sem distinção. Foi por isso que o véu do templo rasgou-se, porque no antigo templo tinha o que? Aqueles impedimentos, onde ficava o sumo sacerdote, o sacerdote e o povo. O sumo sacerdote às vezes até amarrava uma corda, que o poder de Deus era tão grande que tinham que puxar, às vezes ele morto. Às vezes a gente pede poder de Deus, mas calma, é com controle, tá? Que o poder de Deus, você quer sentir, olha para o sol ao meio-dia. Deus não é mais poderoso que o céu. Se você olhar 15 segundos, vai queimar a tua retina e acabou, você vai ficar cego. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus, ele é grandioso para edificar as pessoas, para mostrar a grandiosidade do seu amor. As pessoas ficam às vezes tentando imaginar a existência de Deus, mas Deus, eu acho que ele encheu-se de si e explodiu. Nessa explosão fez a gente. Que todo ser vivo brota do coração de Deus. Homem nenhum tem esse dom, homem nenhum tem esse carisma. Por isso que a tradição, ela é importantíssima para nós.
Que triste esses filhinhos que estavam no meio e foram embora. São aqueles que negam a Deus, que de repente numa dificuldade, no primeiro momento que tem da ação de pecar, cai e não volta, porque prefere o prazer, porque prefere as coisas da carne. Mas quando ainda você sabe que isso é uma dificuldade e que você tem que se levantar e buscar a Deus, aí somos movidos pela fé, porque acreditamos. Se perdemos a fé, nós perdemos tudo. A gente perde tudo, sem fé não somos nada. E ainda assim, Deus ainda fala para aqueles: vós porém tendes recebido a unção que Deus nos dá não é tirada. Aquilo que Deus deu de dom para nós não é tirada. Você tem um dom especial. Todos nós temos um dom. Acredite nisso. Só que eu não sei qual o dom que você tem, meu irmão. Essa unção que acontece ainda nos tempos atuais, a unção do crisma, a unção dos enfermos, feito pelo óleo, pela imposição de mãos. Por isso que é importante também orar pelos outros, ir ao encontro, saber também pôr as mãos, que quem põe a mão na cabeça assim é o sacerdote. Nós colocamos a mão na testa e no ombro, e não repousa, empurrando a pessoa para repousar, não. Deixa que o Espírito Santo de Deus age. A gente não tem que empurrar ninguém para repousar, certo? É assim que funciona. Se Deus quer agir no coração daquela pessoa, vai manifestar de várias maneiras. É o amor de Deus que tem que prevalecer, não a nossa vontade para aquele irmão. Somos meros instrumentos, e é assim que devemos ir ao encontro do próximo, para tentar fazer algo para ele. E assim vai a tradição da igreja até os tempos de hoje. A sucessão apostólica se dá aos bispos. Nós temos sucessão apostólica. Infelizmente, nossos irmãos protestantes não têm. Nenhum homem não está na palavra de Deus. Não existe isso na palavra de Deus. Nenhum homem pode edificar uma igreja. Nenhum homem tem poder para edificar uma igreja. Só que nem todos sabem disso. Então é o nosso amor que deve prevalecer, porque nós não devemos julgar essas pessoas que não tiveram tal conhecimento. A ciência que é proclamada aqui foi nos dada. Temos esse entendimento. Não é difícil para nós entendermos que Cristo edificou a igreja. E a igreja, na sua sucessão apostólica até os tempos atuais, o Papa está presente nela. Desde os tempos, as chaves do reino dos céus é a autoridade que foi dada. Só que, por incrível que pareça, um Papa não pode mudar o quê? A liturgia da igreja, que é fundamental para nós também. Um Papa, ele não pode lá, vou alterar, não. Para alterar alguma coisa da igreja tem que acontecer um concílio. O último concílio aconteceu no ano de 63, pelo Papa João 23. E que quando tal Papa pegou na mão dos bispos, todo mundo unido, ele falou: vamos rezar pela nossa conversão. Os bispos queriam ter um treco com ele. Tá doido? Já somos convertidos? Não. Se precisamos mudar alguma coisa na igreja, precisamos mudar por nós. É o nosso coração que precisa mudar. Se queremos ser exemplos para a igreja, se queremos ser exemplos para o próximo, é o nosso coração que tem que mudar. Somos nós que temos que fazer a diferença aos nossos irmãos. É assim que funciona. Não adianta você querer insistir, colocar uma coisa que você experimentou, que você viveu, a outra pessoa, porque não tem como, não tem cabimento. Você viveu a sua experiência com Deus, e essa experiência com Deus deve ser movida pela fé, pela graça. Que triste ver tantas pessoas às vezes indo embora porque vê uma dificuldade. Quando eu vi aquele sacerdote falando dos carismáticos, eu fiquei chateado, mas eu vou embora da igreja? O que isso vai agregar para mim? Não, eu tenho que conversar com o padre. Eu tenho que ir ao encontro dele e mostrar aquilo que eu vivi, aquilo que eu tive de experiência. Tem muitos irmãos, tem muitos carismas que tiveram experiências muito diferentes das nossas e que nós não imaginamos. Então não tem como colocar a experiência dele em nós e a nossa experiência nele. Mas uma coisa é certa, que todos nós podemos proclamar, é Cristo na vida de todos. É isso que nós devemos fazer, proclamar o Cristo, para que não haja esses filhinhos que vão embora, que abandonam e que vivem a miséria do pecado e morrem na miséria do pecado. Ah, meu irmão, quantos relatos dos santos da igreja mostra de pessoas que morreram no pecado. Quanto à experiência que os 3 pastorinhos tiveram em Fátima,
porque viram um pedaço só, um pedaço do inferno, e pediu para que Nossa Senhora tirasse aquilo do coração deles. Quando Santa Teresa d'Ávila viu a presença do purgatório e pediu: meu Deus, quanta coisa ruim, como a nossa alma às vezes é podre, suja pela mentira, porque não vivemos aquilo que tem que ser a palavra de Deus. Meus irmãos, a experiência foi nos dada, a palavra de Deus foi nos dada, a ciência foi nos dada. Sabemos, todos aqui experimentaram a comunhão com Deus, receberam os sacramentos. Isso foi nos dado e não tem como ser tirado, não é apagado. Nenhum homem tem o poder de apagar o sacramento que foi dado. E o que acontece? Esquecemos de Deus. Queremos agir pelo nosso impulso, pela nossa vontade, pelo nosso agir. Consequência, qual o salário do pecado? É a morte. E ela vem a todos. Quantas pessoas morrem? Quantos jovens estão morrendo? A estatística é uma coisa absurda. Pessoas que estão cada vez mais em bailes funks, morrem, tiroteio, droga, promiscuidade, prostituição. Temos que ser testemunhos da verdade. Só a verdade. Quem é a verdade é Cristo. Jesus é o caminho e a verdade nos libertará. Somente Ele pode nos libertar. E ainda assim, dando continuidade, no versículo 23, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Se em vós permanece e ouviste desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que aquele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa, meus irmãos, que Deus fez para nós. É viver a vida eterna. É ir de encontro ao Senhor todos os dias, sem cessar, sem o vacilo. É assim que deve ser. É assim que nós devemos nos levantar. Eu vejo irmãos aqui, neste grupo de oração, nessa igreja, que quando pegar o microfone, que quando for ao encontro do irmão, que quando for orar, vai arrastar multidões para Deus. De irmãos que quando der testemunho daquilo que realmente vive, fará transformações. De irmãos que tiveram vidas destruídas, mas que em Cristo buscou e que em Cristo se levantou. Meus irmãos, é lindo viver o amor de Deus. Só que como é triste às vezes ver pessoas sendo destruídas. Como é ruim isso. E eu queria me conter. Falei: não, Senhor, hoje eu não vou chorar, porque eu vivo chorando, parece. Mas o que eu vejo irmãos aqui dentro, às vezes, lutando. Eu sei que luta. Eu sei que tem irmãos na igreja que às vezes coloca os bens materiais à frente, mas Deus vai te testar. Eu vejo irmãos que estão mentindo, mas que não conseguem buscar a Deus, porque tem isso no coração, a soberba, o achar de tudo. E às vezes queremos ser fortes, mas é aí que nos sentimos fracos. Eu aprendi a não ter mais vergonha de sentir e de expressar aquilo que de fato tem que ser expressado. Aprendi a não ter mais isso. Mas aprendi que todos nós devemos realmente lutar. Lutar contra o mal, contra a discórdia. E se cairmos, nos levantarmos de novo. Porque vai ser assim a nossa vida. Nós vamos cair. Se choramos é porque a miséria e o pecado toma conta de nós, mas nós devemos nos levantar. E é vendo o irmão que ele de fato quer levantar. E não colocar discórdia entre nós. Não colocar aquilo que não vem de Deus em nossos corações. Não proclamar aquilo que você acha. Não proclamar aquilo que você tem o direito de proclamar. Mas proclamar aquilo que a igreja ensina. Aquilo que é a verdade. É
assim que deve ser. Não ir ao encontro do próximo e falar: ah, eu acho isso, irmão, e pronto. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. Devemos realmente ser impulsionados pela ação do Espírito Santo em nossos corações, mas ser impulsionado por aquilo que a igreja ensina. E parar de contestar aquilo que de fato existe em nosso coração. Conteste aquilo, meus irmãos, que não aprendeu. Conteste aquilo que você não sabe, mas vá ao encontro. Não proclame coisas mentirosas que não existem. Não façam coisas na igreja que não ensina. Quando eu comecei a entrar na renovação, quantos irmãos me falavam coisas, eu falava: nossa, aquele cara do fogo. Quando eu ia analisar e estudar, não era nada daquilo. Porque a gente fala muito por si próprio. Opinião é uma coisa que todos nós temos, mas devemos buscar aquilo que é conhecimento. E quando eu olho para os irmãos que lutam, que querem lutar, que querem sair, que querem se levantar, eu vejo exemplos também de pessoas que se levantaram, de pessoas que se reergueram, de pessoas que se reestruturaram, de pessoas que viviam promiscuidade, de pessoas que viviam adultério, de pessoas que viviam erro, mas que mesmo assim lutou e veio ao encontro do Senhor e falou: não, eu quero mudar. Eu quero ter a certeza que o Espírito Santo de Deus vai me mover. E nós devemos viver por essa certeza. Devemos viver pela verdade. Devemos viver a comunhão, os sacramentos da igreja. Isso não foi em vão. Cristo não morreu por nós em vão. Ele não nos deu algo em vão. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus nos impulsiona. O amor de Deus quer nos resgatar, nos tirar, nos levar. Mas se houver a queda, meu irmão, levante e continue da onde você parou. Não continua para trás. Olhe para frente. É aqui que eu devo continuar, é aqui que eu devo seguir. É assim que vai ser. Meus queridos, orem por aqueles que se afastem de Deus, mas mesmo assim não deixe de amar. É o seu amor que faz a diferença. As pessoas têm que olhar. É o amor que nos impulsiona. É assim que deve ser. A palavra de Deus, ela é rica em tudo. Ele nos dá resposta a tudo e a todos. Mas Deus precisa realizar sempre um milagre na nossa vida, uma graça. Então peça a Deus essa graça. Peça para que Deus modifique a sua casa. Peça para que Deus transforme, cure as enfermidades. Peça para que Deus nos tire todo o mal. Peça para que Deus nos cure. Peça para que Deus nos liberte. Peça com amor, com carinho. Vai ao encontro do irmão como se fosse a última vez que está vendo. Mas acredite nesse amor. Vai ao encontro do irmão como se fosse o último momento da vida dele, mas agradeça a Deus e seja verdadeiro. Deus quer muito mais de nós. Deus não quer o simples sentar na igreja e olhar. Isso todos nós fazemos. Mas Deus quer algo mais de você. Se você não tem condições de pegar um microfone e falar, não tem problema, meu irmão, reze. Se você não tem condições de cantar, não tem problema, não precisa cantar. Mas precisa pelo menos hoje: Senhor, eu vou rezar uma Ave Maria. Mas eu quero acreditar na tua igreja, aquilo que a igreja ensina. É triste ver quantas pessoas se desperdiçam, mas é lindo quando vê as pessoas se resgatando, viu? Sendo levantadas. Isso é lindo. É por isso que eu me emociono, porque eu vejo isso. Você me agrada. Você não tem ideia de como você me agrada estando aqui hoje, porque eu sei da sua dificuldade. Mas acredita no amor de Deus. Eu sei, Leleca, das suas dificuldades, porque eu conheço um pouco do seu testemunho. E hoje, Deus, desde o início, eu já estava chorando de pensar em vocês dois. Mas eu vi que o amor de Deus não quer resgatar só vocês dois, quer resgatar todos. Porque eu vejo a dificuldade que há no coração dos outros, e eu vejo também a minha dificuldade. O quanto que eu tenho que lutar para não ser um cara promíscuo, um cara que olha para a sexualidade quase 24 horas, e eu tenho que lutar com isso, porque minha profissão também me dá isso. Mas eu aprendi acima de tudo que eu posso receber um sacramento, que eu posso ter a confissão, que eu posso ter o amor de Deus. E quando, meus irmãos, vocês realmente se levantarem, vocês vão levar multidões a Deus. Não só vocês, mas todos que aqui estão se levantarem realmente para viver um novo tempo, vão levar multidões a Deus. Acredito, coloca o amor acima de tudo, mas não coloca a promiscuidade, o erro, a discórdia, o pecado. Que isso não vai nos levar ao amor de Deus e não ao amor dos irmãos. Vai nos levar à discórdia,
Acredite na fé, na tradição da igreja, no catecismo da igreja. Olhem a palavra de Deus baseada no catecismo da igreja. Não naquilo que você quer proclamar, não naquilo que você quer falar aos outros. Mas leva a palavra de Deus com fervor. Se existem irmãos que saíram da igreja e edificaram outras igrejas, não tem problema, ore por eles. Nossa falta de oração deixa as pessoas saírem da nossa igreja. Nossa falta de amor, nossa falta de compreensão faz com que as pessoas saiam da igreja. A nossa falta de amor destrói as famílias. A nossa falta de amor destrói nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. E a nossa falta de amor, meus irmãos, se alguma coisa precisa ser mudada hoje, então peça que o Espírito Santo de Deus muda no seu coração. Peça que o Espírito Santo de Deus então mude o seu coração. Eu acredito, aqui a igreja não está toda cheia, mas esses que aqui estão podem fazer a diferença por aqueles muitos que esperam. Todos nós podemos fazer a diferença se realmente colocarmos o amor acima de tudo. É o amor que vence. E quando falamos do amor, todo nervosismo acaba, toda raiva acaba, tudo aquilo passou. O que aconteceu passou, já era. Seja um homem novo, uma mulher nova. Então se levante hoje, meu irmão. Eu peço, se levante, fique de pé, mas comece a pedir que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Amanhã é um dia solene. Qual é esse dia solene que nós iremos celebrar amanhã na Santa Missa? O que a igreja celebra amanhã? A Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus que age de três maneiras. Mas é um único Deus. Deus se faz presente em nós. Peça que o Espírito Santo de Deus haja na tua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus modifique, transforme, derrube as barreiras, derrube o pecado. Faça isso, mas é todo dia que nós devemos ser resgatados. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos e peça que o Espírito Santo realmente possa nos modificar. Peça que o Espírito Santo de Deus venha transformar o teu coração. Se você quer colocar a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Se você quer colocar a mão na sua cabeça, coloque na cabeça, nos olhos, no falar, na boca, no ouvido, aonde quer que precise ser mudado, aonde quer que precise ser modificado. Mas seja impulsionado pela verdade, pelo amor. Não deixe que as coisas pequenas tomem conta do nosso coração. Não deixe que as coisas pequenas nos distanciem um dos outros. Somos mais que isso, meus irmãos. Não deixe que as coisas pequenas nos destruam. Deus faz muito mais que isso. Nós devemos amar mutualmente uns aos outros e acreditar que Deus pode modificar todos os ministérios. Mesmo o ministério na graça, no amor e na santidade. Dá-me uma fé nova. Acredite, meu irmão, tudo pode ser modificado. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Se você, meu irmão, você não precisa sair do seu lugar só porque a pessoa que está aqui à frente, mas se você precisa de uma modificação, venha só para o corredor da igreja para que uma pessoa possa ir ao teu encontro. Se você quer realmente que isso seja modificado, levante a mão e peça que uma pessoa vá ao teu encontro, porque onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E Cristo pode fazer a diferença. Cristo pode ser a pessoa que está ao seu lado essa noite. Mas acredite que isso possa acontecer. Mas acredite com fervor. Não porque